Olá, 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 meu aluno do terceiro ano. Oi, Eric, você é um dos únicos que me dá retorno, então eu já estou te dando meu alô aqui. Não desmotive, continue nos prazos, tá? Também, oi, Larissa. Hoje, na verdade, oi todo mundo, não quero ser injusta, tá? Então vamos lá. Hoje eu trouxe algumas questões, vou responder só algumas questões dessas que eu passei na quarta-feira passada, tá? Eu vou responder a maioria dissertativa, as objetivas eu deixei o gabarito aí no plural, tá bom? Você pode estudar e conferir as questões que vocês acertaram ou erraram. Qualquer dúvida, vocês sabem exatamente onde me encontrar. Então vamos lá. A partir da página 24. 24, questão 7, que é uma questão do Enem, diz assim: selecione o fragmento de Vinícius de Moraes que melhor se adapta à análise proposta por Alfredo Bose. A questão está pedindo que você marque, né, assinale um desses fragmentos aqui, diversos, que melhor se adapte aqui. O que ele vai dizer aqui nesse trecho. Aqui é uma crítica de Alfredo Bose, provavelmente, à literatura de Vinícius de Moraes. Essa crítica, vamos ver se ela é construtiva ou destrutiva. Vamos lá. Os primeiros livros de Vinícius de Moraes foram escritos sobre o signo da religiosidade neossimbolista, que marcou o roteiro de Schmidt. O que ele quer dizer com isso? Que aqui, gente, ainda Vinícius de Moraes, ele tinha uma... Como é que eu posso explicar para vocês? Ele ainda tinha uma influência neossimbolista. O que ele quer dizer? Que ainda tinha ritmo, né? Ainda tinha uma certa entonação nas poesias, mas principalmente essa influência neossimbolista significa para introspecção, o elemento do ser humano transcender, o espiritualismo. Tia Paula, a mesma coisa que também está presente na literatura de Cecília, exatamente, certo? Principalmente esse critério de transcender, esse critério de o indivíduo encontrar o seu ser, o seu íntimo, sabe? Estudar o seu próprio ser numa perspectiva não real, ou seja, fora nosso padrão de realidade, ou seja, um padrão mais espirituoso. Que vamos aqui. Mas a urgência biográfica logo se deslocou o eixo dos temas desse poeta lírico por excelência para a intimidade dos afetos e para a vivência erótica. Opa, já saímos desse padrão aqui neossimbolista que ele está dizendo, né, desse padrão mais espirituoso, e vamos para uma vivência erótica. Olha aqui, olha que interessante que ele vai dizer. Vinícius será talvez, depois de Bandeira, o mais intenso poeta erótico da poesia brasileira moderna. Tratando-se, porém, de um sensualismo contratando com ab initio. Gente, aqui é uma expressão latina que significa do começo. Pelas reservas, deixa eu ver se eu vou achando aqui. Ah, não, ainda não dá. Pelas reservas de uma educação jesuítica. O poeta oscila entre as angústias do pecador e o desejo do libertino. Tá vendo essa contradição agora? Simbolista, ó, angústia do pecador, do seu eu espirituoso, agora com as características do quê? Do moderno. Gente, a poesia, principalmente essa poesia de 30, que é o que nós estamos estudando agora, ela tem essa dicotomia, o homem ainda está se centralizando, sabe? Principalmente nessa parte do desejo, não é? Muito forte. Então, Drummond também teve, viu, sua sua fase erótica, e Vinícius também. É pouco divulgado, assim, dentro dos livros de literatura, mas, assim, o Enem trouxe essa questão que eu achei muito interessante. O fato em si mesmo, de resto banal, como caso psicológico, não interessaria, se não intervisse no modo de escrever de Vinícius. Opa, ou seja, esse desejo que ele tem, libertino, agora, pela sede do pecado, desejos mais eróticos, não iria intervir em nada, se não fosse o seu modo de escrever. Ou seja, agora o modo de escrever de Vinícius conta com esse erotismo, que passou do verbalismo túrgico da forma e da exegese para a linguagem direta e ardente das
5 elegias de poemas, sonetos e baladas, e de uma outra obra que pode-se dizer que se traduzem, às vezes, superiormente, essa palavra aqui é a trava para mim, vicissitudes do amor e sua condição carnal. Então aqui, gente, o que ele está falando? Que ele saiu dessa perspectiva espiritualista herdada pelo neossimbolismo e entrou nessa perspectiva erótica. Então, você vai procurar um dos trechos que vai tratar aqui sobre algum erotismo. Simples assim. É só para confirmar em versos o que ele disse aqui em prosa. Então, vamos aqui. Eu já vou logo dizendo para vocês, para a gente não perder tempo, o vídeo não ficar muito longo. Olha a letra E. Deixava, mesmo no mar, onde se fazia em água, onde de um peixe que era, em 1000 se multiplicava, onde suas mãos de alga sobre o meu corpo boiavam, trazendo à tona águas vivas, onde antes não tinha nada. Gente, aqui tem um erotismo extremamente subentendido, sabe? Aqui já vai relatar a postura, letra correta, letra E. Aqui já vai relatar a postura de um menino com seu contato, com seu primeiro contato sexual, não é? Aqui, quando ele diz suas mãos de alga, é quando a menina começou a tocar no corpo dele, que para ele veio à tona muitas águas vivas. O que é água viva? Não tem o poder de queimar, não tem aquela coisa assim calorosa. Então, dentro dele surgiu inúmeros calafrios. Então, assim, o erotismo está aqui na sugestão, tá? Letra correta, letra E. Vou para qual agora? Deixa eu ver. Vamos para a nona. Não, vamos para a nona aqui. Ai, meu Deus. Peraí, gente, vai dar certo. Só um minuto. Aqui. Leia o poema de Murilo Mendes, autor do modernismo brasileiro, e responda. Pré-história. Eu vou ler aqui do livro, porque eu tô cega pelo computador. Mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansou de tanto som. Equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou. Pra mim, pra ninguém. Cai no alvo de retratos. Vou ler de novo. Mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta, não mais olhou. Pra mim, pra ninguém. Cai no alvo de retratos. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu não vou colocar a resposta aqui, que na hora que eu vou colocar a resposta, crio uma caixinha para colocar a resposta, escrever para vocês, o programa que faz a captura de tela e voz, ele começa a travar. Então não dá certo, vocês vão ter que prestar bastante atenção no que eu vou dizer. Então vamos lá. Identifique 2 características da literatura modernista presentes nesse poema. Nós temos aqui várias. Primeiro, a influência da vanguarda surrealista. O que é isso? Gente, é na associação dessas imagens. Olha o que ele vai falando. Mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Olha, preste atenção nas imagens que vão sendo construídas. O modernismo, ele traz agora essa novidade. Construção de imagens na hora da leitura. Então, a primeira característica é a influência da vanguarda surrealista. Como? Na associação de imagens, né? Aqui, presta atenção, mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul, de tonta não olhou mais. De tonta não mais olhou. Pra mim, pra ninguém. Cai no álbum de retratos. Aqui é uma sequência de quê? De imagens que você vai construindo. Então, a primeira é a influência da vanguarda surrealista. E outra, gente, olha a linguagem como ela está mais coloquial. Isso tudo são o quê? Isso tudo são avanços que a primeira geração conseguiu e a segunda geração vem consolidando, que é o uso da linguagem coloquial nos poemas. Não precisava mais desse rigor formal, como era os parnasianos. Vamos lá, B. Transcreva 2 passagens do poema nas quais se evidenciam imagens surrealistas. Gente, olha aqui. Aqui, eu vou só fazer aqui para você copiar. Ó, onde vai sugerir essas imagens.
O que seriam essas imagens surrealistas? Imagens, gente, fora do contexto real. Se você pegar Salvador Dalí, por exemplo, ver as pinturas dele, são pinturas extremamente, como é que eu posso dizer, fora desse plano real. Você precisa olhar, você diz, meu Deus, parece que esse cara tá noiado, e não tá. Só meio que transcendeu, saiu desse plano real. Então, o que é que tem aqui que não tá no plano real? Vamos lá. Ó, mamãe vestida de renda tocava piano no caos. Aqui não tá no plano real, certo? Outro trecho. Cai no álbum de retratos. São até grandes metáforas. Vamos ir para a próxima. A próxima, gente, vamos falar sobre a 10ª. Deixa eu ver, cadê a 10ª? Aqui. Eu respondi já a questão 7 e a 9ª, da página 24. Estou na 10ª agora, da página 25, do Enem também. Soneto do amor maior. Maior amor, nem mais estranho existe que o meu, que não sossega a coisa amada, e quando a sente alegre, fica triste, e se haver descontente, dá risada. Que é que você já percebe aqui? Contradição. Você vai perceber contradição, gente, no poema de Vinícius, no soneto de Vinícius inteiro. Por quê? Já anota aí. Vinícius de Moraes utiliza expressões que evocam a contradição, certo? Já coloca que é uma das características de Vinícius. Ele utiliza expressões contraditórias, sabe? Ele vai evocar a paixão através dessas expressões contraditórias. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, tá, outra coisa, você não pode esquecer. Toda essa nova influência aqui, gente, já existia em Camões, tá bom? Já existia em Camões, inclusive ele se inspirou nele, por trazer esses versos aqui dentro do próprio poema, essa contradição. Que nomes nos dá de figura de linguagem? Antítese ou paradoxo? Lembra que paradoxos são ideias opostas, uma ideia aqui se contradizendo a outra, que é a antítese. São palavras opostas, certo? Descontente, risada, estranho, conhecido, feliz, triste, dia, noite. Então, ele utiliza muito de antíteses. Será que já dá para responder? Vamos aqui. Vinícius de Moraes é um dos mais significativos poetas da chamada poesia de 30. Exatamente. Quem é a galera mais conhecida dessa poesia de 30? Drummond, Cecília, Vinícius. Repetindo, Drummond, Cecília, Vinícius. Drummond, Cecília, Vinícius. Você não pode esquecer. Retomando a tradição clássica do soneto. Muito bem. O poema emprega como importante recurso discursivo no poema. Então vamos lá. Onde tiver a palavra contradição, jogo de contradição é o correto. Tá em qual? Na letra B. O jogo verbal marcado por expressões que evocam contradição, representativas da oposição própria da paixão. Pronto. Se você quiser... Gente, eu vou estar fazendo aqui mais rápido, porque eu já li esses versos. Você também, por isso que eu estou só corrigindo, tá? Então, na 10ª questão, a letra B, uma das características marcantes de Vinícius é esse jogo de contradição herdado até de Camões. Certinho? Deixei para complementar. Aqui. A complementar, questão 11ª, ainda da mesma página. Diz assim: leia com atenção o seguinte fragmento do poema Dialético de Murilo Mendes, para responder essa questão. Se você prestar atenção, ó, Murilo Mendes, cadê? Vinícius. Esses autores que são menos conhecidos, como por exemplo Murilo Mendes, dificilmente no Enem, em algumas questões, vai cair questão sobre a vida dele. O que provavelmente pode cair? Pode cair um poema dele relacionado ao modernismo. Mas agora, Cecília, Drummond e Vinícius, pode ter certeza, cai muito sobre a biografia dele, principalmente sobre o jeito de escrever. Então, fiquem atentos.
Então vamos lá, Murilo Mendes para responder esta questão, que diz assim: todas as formas ainda se encontram em esboço, tudo vive em transformação, mas o universo marcha para a arquitetura perfeita. Retiremos das árvores profanas a vasta lira antiga. Sua secreta música pertence ao ouvido e ao coração de todos. Cada novo poeta que nasce acrescenta-lhe uma corda. Aqui ele está dizendo, gente, nada mais, nada menos que o poema, a literatura, é um processo. E cada pessoa que vai surgindo vai o quê? Vai acrescentando uma nova linha para esse poema. Cada pessoa que vai surgindo, que vai lendo, que vai compondo, vai apresentando uma nova inferência para aquilo. Que nunca teremos um texto pronto e acabado. Que a literatura, principalmente o poema, é processo. Certo? Poema é processo. Então vamos lá. Assinale a alternativa que não, ou seja, ele quer errado, que não corresponde a uma possível leitura do poema. Então vou logo para a errada, para dizer para vocês por quê. Para se atingir a uma arquitetura perfeita, o poeta só deve se inspirar em princípios da poética clássica, restringindo as influências da vasta antiga lira de jeito nenhum, gente. Ele nem está falando isso. O que ele fala aqui é que o poema é processo e que cada novo poeta que vai surgindo vai acrescentando uma nova linha, uma nova corda, uma nova inferência, um novo ponto de vista. Então, ele dizer aqui que ele só deve se inspirar em princípios da poética clássica quer dizer que, né, nunca vai ter uma novidade, você sempre tem que se inspirar naquilo que foi antigo, e é totalmente o inverso do que ele está dizendo. Tudo bem? Então, a 11ª da página 25, a correta é letra D. Vamos agora para a página 28. Acompanha comigo. Vou colocar aqui. Se bem que esse daqui é muito boa. Não, gente, 28 não. Vamos ficar aqui na 26. Vamos fazer essa daqui também? Vamos lá, tarefa proposta. Primeira questão, página 26. Que diz assim: no fim de 1944, estávamos em um regime de ditadura no Brasil. Como todos sabem, uma ditadura que já ia se dissolvendo porque o ditador de então começara a acertar o passo com as chamadas potências do eixo. Mas quando os Estados Unidos entraram na guerra e pressionaram no mesmo sentido os seus dependentes, ele, pronome anafórico. Esse ele está retomando algo que foi dito antes, que no caso é o quê? O ditador. Ele não só passou para o outro lado, como teve de concordar com o país que interviesse efetivamente na luta. Como, aliás, pedia à opinião pública, às vezes em manifestações de massa, que foram as primeiras a quebrar a rotina disciplinada de tranquilidade aparente nas grandes cidades. Aqui é uma crítica de Antônio Cândido, ao tema da Segunda Guerra. O tema da Segunda Guerra esteve presente na obra de alguns poetas brasileiros. Em alguns casos, a tendência política ou mesmo partidária do autor se deixava mostrar, tal como nesses versos de Carlos Drummond de Andrade. Qual desses versos de Carlos Drummond que demonstra efetivamente sua posição política em relação à Segunda Guerra? Vou dar um spoiler para vocês aqui, gente, já a letra E. Ai, tempo de ódio e mãos descompassadas. Como lutar sem armas, penetrando como um russo em Berlim? Tia Paula, e por que não são esses outros aqui? Porque todos esses outros aqui, gente, tem um sentimento de Itabira. O que é isso? O sentimento do lugar onde ele nasceu. Todos esses outros trechos que você for ler, da letra A à letra D, faz referência ao lugar onde ele nasceu, às posições políticas do lugar onde ele nasceu, que ele sentia em relação ao lugar onde ele nasceu. Somente o último faz referência efetivamente aos seus sentidos políticos em relação à Segunda Guerra Mundial. Drummond teve muito envolvimento político, viu? Já no caso de Cecília, nem tanto. Cecília, quase nada. Então, a
Primeira questão da tarefa proposta, página 26, é letra E. Certo? Alguma dúvida até aqui? Vamos para... Deixa eu ver aqui o que eu vou escolher. Acho que eu vou para a sexta. Estou escolhendo mais aqui. É uma questão dissertativa. Leia o poema. Aqui agora, gente, eu estou... Deixa eu situar vocês, né? Eu estou na sexta questão. Sexta questão, página 28. Diz assim: leia atentamente ao poema a palavra Minas. Minas não é uma palavra montanhosa. É palavra abissal. Minas é dentro, é fundo. As montanhosas escondem o que é Minas. No alto mais celeste, subterrâneo, é galeria virtual, varando o ferro. Para chegar, ninguém sabe onde. Ninguém sabe Minas. A pedra, o buriti, a carranca, o nevoeiro, o raio, selam a verdade primeira, sepultada em eras geológicas de sonho. Só mineiros sabem, e não dizem nem a si mesmo o irrevelável segredo chamado Minas. Aqui tem outro trecho, se eu não me engano, é de Merquier, que vamos lá. Eu acho que é para associar, com certeza. A mensagem poética de Drummond se elevou dessa forma ao nível das significações universais. O que ele está dizendo? Que a mensagem de Drummond, ou seja, a temática presente na sua literatura, ela tem significações universais. Nacional, por sua linguagem e sua inspiração. Sua obra nada tem de exótica. Não é sequer regionalista. Ele dizendo que sua obra não tem nada de exótica, não tem nada de regionalista, suas obras evoluíram para além, para mais, que são o quê? Temáticas universais. Então vamos aqui, preste atenção. Aqui ele fala sobre o local onde nasceu. Para quem não sabe, Drummond nasceu em Itabira, em Minas Gerais. Por isso que é tão recorrente ele voltar ao seu lugar de origem, voltar ao seu lugar de nascimento dentro das suas obras. Tá bom? Então vamos lá, a questão diz assim: a partir da leitura do poema drummondiano e da reflexão, responda. Porque, mesmo tratando de seu estado, Minas Gerais, o poeta não se limita a uma poesia de cunho regionalista? Por que gente? Gente, porque a temática do homem voltar à sua origem não é algo exclusivo de Drummond, não é algo exclusivo do brasileiro. Experimenta você daqui a uns, por exemplo, 12 anos, sair da cidade de Timon, ou sair da cidade que você mora, e ir para outra cidade. Quando você chegar na sua velhice, você vai fazer essas reflexões. Você vai voltar, nem que seja psicologicamente, em reflexões ao seu lugar de origem. Então, porque mesmo se tratando do estado de Minas Gerais, esse poema não se limita a um cunho regionalista. Por que não é exclusivo de Minas Gerais? Porque a temática do homem voltada para o lugar do seu nascimento, ela é universal. Isso acontece com estrangeiros, isso acontece com brasileiros, isso acontece com todo mundo. Em algum momento da sua vida, ele vai se voltar em reflexão ao seu local de nascimento, ao seu local de origem, o local de sua infância. É muito importante. Letra B. Em que consiste a universalidade da mensagem de Drummond? Como você percebe isso no seu poema? Então, vamos lá. Esse poema é de cunho filosófico existencial. Você pode colocar já assim. Esse poema de Drummond é de cunho filosófico existencial, por isso universal. E não se trata de uma região, mas se trata de um modo de viver. Por quê? Porque o homem tem a necessidade de voltar ao seu local de origem. Certo? Então, vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui qual a próxima. Eu vou por sorte aqui. Recordação, eu gosto desse poema. Eu gosto muito desse poema. É da Cecília. Então, vamos lá. Agora eu estou na 9ª questão, página 29. Acompanharam comigo? Agora eu estou na 9ª questão, página 29, e diz assim: agora, o cheiro áspero das flores leva-me os olhos por dentro de suas pétalas. Eram assim teus cabelos, tuas pestanas eram assim, finas e curvas.
As pedras mimosas por onde a tarde ia aderindo tinham a mesma exalação de água secreta, de talos molhados, de pólen, de sepulcro e de ressurreição. E as borboletas sem voz dançavam assim veludosamente. Restituiu-te a minha memória por dentro das flores. Deixa virem os teus olhos como besouros de ônix, tua boca de malmiqué orvalhado, e aquelas tuas mãos dos inconsoláveis mistérios, com suas estrelas e cruzes, e muitas coisas tão estranhamente escritas nas suas nervuras nítidas de folha e incompreensíveis. Cecília aqui dando um show, né, gente? O poema de Cecília caracteriza-se pela visão intimista do mundo, a presença de associações sensoriais e a aproximação do ser humano com a natureza. Esse aspecto espiritualista que eu falei para vocês. A memória é a fonte de inspiração do eu poético. A partir dessas afirmações, determine o gênero literário predominante no seu texto, justificando sua resposta com suas próprias palavras. Gente, recapitulando, gênero literário. Gênero literário, nós temos o lírico, que é escrito em versos, voltado para si, cheio de subjetividade. Nós temos o gênero épico, que é voltado a um herói ou a uma nação com o intuito de exaltar. Nós temos o gênero dramático, que é voltado para encenação e diálogos, que no caso são as peças teatrais. E nós temos o gênero narrativo, que tem dentro do gênero narrativo, que esse é mais atual, nós temos crônicas, contos, nós temos novelas e precisam ser necessariamente escritos em prosa. Dessas que eu falei, qual é que mais se encaixa? Obviamente, gênero lírico. Resposta, gênero lírico. Por quê? Porque é voltado para a subjetividade, está escrito em versos e trata sobre uma forma íntima de se ver. Certo? Tudo bem aqui? Letra B. Observa-se no poema a utilização de inúmeras figuras de linguagem como recurso expressivo. Destaque do texto pelo menos uma prosó, eu amo a prosopopeia, e uma sinestesia. Vamos lá, o que é prosopopeia? É você atribuir características de seres humanos, como falar, correr, gritar, respirar, xingar, pensar, a seres que não são humanos. E o que é a sinestesia? Sinestesia é a mistura de sensações. É o paladar junto com o olfato, é o tato, é a visão, certo? Vai ser misturar as sensações em alguma frase, em algum contexto. Então, vamos lá atrás de uma prosopopeia. Olha aqui. E as borboletas sem voz. É uma prosopopeia. Gente, quem é que tem voz? Ser humano. Então, você atribuir uma característica do ser humano à borboleta é você criar uma prosopopeia ou personificação. Prosopopeia e personificação é a mesma figura de linguagem. Então, vamos lá. E uma sinestesia? Aqui. Agora, o cheiro áspero das flores. Cheiro, olfato, áspero. Como é que eu sei que algo é áspero? Só se eu tocar. Então, a mistura do olfato com o tato, o cheiro áspero das flores, tá? Bem aqui nós temos a prosopopeia e aqui nós temos a sinestesia, certo? Essa questão ela é muito boa, eu adorei essa questão. Vamos para qual? Deixa eu ver. Vamos para qual, gatinhos e gatinhas? Vamos para a última. 16. Aqui. 16ª. Da página 32. Vou só responder essa daqui, tá bom? Então, vamos lá. Foi mudando, mudando. Tempos e tempos passaram por sobre o teu ser. Da era cristã de 1500. Aqui está simbolizando quem? Colonização de onde? Muito bem, do Brasil. Até esses tempos severos de hoje. Quem foi que formou teu novo ventre? Teus olhos, tua alma, te vendo, medito. Foi negro, foi índio ou foi cristão? Os modos de rir, o jeito de andar, a pele, gozo, coração, negro,
índio ou cristão? Ó. Quem foi que te deu esta sabedoria? Mais dengo e alvura, cabelo escorrido, tristeza do mundo, desgosto da vida, orgulho de branco, algemas, resgates, alforrias? Foi negro, foi índio ou foi cristão? Você está percebendo o que aqui, gente? Que ele está fazendo um processo de quem? Você percebeu que está sendo o processo de colonização do Brasil? Percebeu, né? Quem foi que mudou teu leite, teu sangue, teus pés, teu modo de amar? Teus santos, teus ódios, teu fogo, teu suor, tua espuma, tua saliva, teus braços, teus suspiros, tuas comidas, tua língua? Te vendo, medito. Foi negro, foi índio ou foi cristão? Jorge de Lima, tá? Outro poeta, como eu falei para vocês, os poetas menos conhecidos da segunda geração, principalmente a poesia. Como é que o Enem pode cobrar? Ele pode cobrar sim, gente, colocando um trecho de uma obra e pedindo algum tipo de interpretação. Dificilmente ele vai cobrar a vida e obra desse autor, salvo se for, como eu já falei para vocês, Drummond, Cecília e Vinícius, tá bom? Mas vai, né, que o Enem cobra. É bom estudar, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Transcreva o refrão do poema e explique seu sentido, tendo em vista a temática característica do movimento modernista. O que é o refrão do poema? É o verso que mais se repete. Qual é o verso que mais se repete? Eu já até coloquei para vocês. Foi negro, foi índio ou foi cristão? Esse é o refrão, certo? Recapitulando o que é o refrão, é o verso que mais se repete. Então, vamos lá. O que é que significa? O processo de formação da população brasileira. Ele não está falando da colonização? Olha, foi negro, foi índio ou foi cristão? Porque, na verdade, foi a mistura de todos. Então, você vai explicar isso levando esse ponto de vista, que foi o quê? Ele relata a formação populacional do Brasil. Certo? Então, vamos lá. Caracterize o interlocutor do eu lírico do texto, justificando sua resposta. Gente, a quem ele está se dirigindo? Presta atenção que são direções, sabe? Ele fala assim, tempos em tempos, te vejo, medito. Ó, ele está usando pronomes, sabe? Pronomes para se referir são pronomes íntimos, ou seja, ele conhece. Só que esse interlocutor, ele vai além das fronteiras temporais, porque é uma entidade coletiva. Quem é esse interlocutor? Ele está falando para o próprio Brasil ou para o brasileiro. O interlocutor desse poema é o Brasil ou brasileiro, certo? As duas respostas são cabíveis. O interlocutor, ele te vendo, medito. Foi negro, foi índio ou foi cristão? É como se ele tivesse personificado o Brasil como uma pessoa e estivesse falando exatamente para essa pessoa. Por isso que eu estou dizendo aqui que o interlocutor aqui é uma entidade coletiva, porque no caso aqui é o Brasil como um todo, certo? Vamos para a última. O texto aborda as mudanças históricas que ocorrem no tempo. Transcreva integralmente 2 versos que delimitam o tempo de mudança. Eu já até coloquei aqui para vocês, né? Da era cristã de 1500 até esses tempos severos de hoje. Essa aqui, ó, é a passagem que ele está pedindo. Então, na letra C, você transcreve esses 2 versozinhos aqui. Gente, eu fico por aqui, o gabarito vai estar aí no plural para vocês. Estudem para as provas, tá bom? E que nós vamos vencer essa luta. Essa luta de EAD, essa luta de coronavírus. Deixei vocês em março presencialmente, mas continuamos aqui, tá? Então, até mais. Beijos.